Essa é a pergunta que não quer calar no mundo dos concurseiros. Você já parou para pensar se é melhor ler em voz alta ou ler em silêncio? Tem gente que jura que falar enquanto lê o conteúdo ajuda a memorizar. Outros dizem que ler em silêncio é mais rápido e dá para entender melhor. Afinal, qual que é o certo, né? Existe um melhor ou os dois se complementam? Essa é uma dúvida que muita gente tem. E a resposta não é tão simples assim, porque a ciência já reuniu bastante informações sobre esse assunto. E o que ela descobriu é que os dois funcionam, mas para coisas diferentes. Hoje eu vou te mostrar o que a neurociência e a psicologia cognitiva têm a dizer sobre a leitura em voz alta e a leitura silenciosa. Você vai entender quando usar cada uma e como combinar as duas para turbinar os seus estudos. Meu nome é Ricardo Samuca e eu ajudo concurseiros a transformar a IA numa extensão do seu cérebro para passar com menos tempo de estudo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e escreve nos comentários. Você costuma ler em voz alta ou em silêncio? E por quê? Isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo para mais gente e mais pessoas que precisam desse conteúdo vão ser ajudadas. Combinado? Vamos lá! O que a ciência já descobriu sobre a leitura em voz alta? Vamos começar com a leitura em voz alta. Por muito tempo, acreditou-se que ler em voz alta era coisa de criança, uma técnica que deveria ser abandonada assim que a pessoa aprendesse a ler em silêncio. Mas pesquisas recentes mostram exatamente o contrário. Ler em voz alta tem benefícios cognitivos significativos, mesmo para leitores experientes. Um estudo da Universidade de Waterloo, no Canadá, testou 4 formas diferentes de estudar um texto. Os participantes liam em silêncio, ouviam outra pessoa ler, ouviam uma gravação de si mesmos ou faziam a leitura em voz alta. O resultado foi claro. Ler em voz alta foi a forma mais eficiente de memorizar o conteúdo. Essa técnica ficou conhecida como o efeito de produção. Mas esquece o nome. Os cientistas são bons em fazer pesquisas, mas não são nada bons em dar bons nomes para as coisas, né? Voltando. E por que isso acontece, né? Porque quando você lê em voz alta, você faz duas coisas ao mesmo tempo. Você fala e você ouve. Essa dupla ação ajuda a fixar as palavras na memória de longo prazo. Não é só isso. Ler em voz alta também cria uma experiência mais marcante. Você não está apenas vendo as palavras, você está interagindo com elas. Você está produzindo som, sentindo a sua própria voz, ativando múltiplos sentidos. Isso torna a informação muito mais distinta. Em outro vídeo, eu falo sobre leitura ativa. E isso de ler em voz alta é uma das táticas que você pode usar para aumentar a sua memorização. Olha só para você manter a atenção aqui comigo, lá no final do vídeo eu te aviso de novo desse outro vídeo que eu ensino técnicas de estudo, tá? Mas só para você se manter aqui comigo, não precisa se preocupar, lá no final do vídeo eu vou falar desse outro vídeo de novo para você, tá bom? Mas o cérebro ele se lembra melhor do que é diferente, do que se destaca ali. Então, estudos com ressonância magnética funcional mostram que a leitura em voz alta ativa várias áreas do cérebro. O córtex motor, responsável pelo movimento da fala, as áreas de linguagem que processam o som e o significado, e o sistema de recompensa, que libera dopamina quando você acerta uma questão, por exemplo. É um treino completo, uma verdadeira academia para o seu cérebro. E tem mais. Um estudo publicado no periódico Memory and Cognition em 2024 descobriu algo interessante. Os pesquisadores testaram a leitura de textos inteiros, não apenas palavras isoladas. Eles queriam saber se o efeito de produção funcionava também para a compreensão, não apenas para a memória. E o resultado foi o seguinte:
ler em voz alta melhorou significativamente a memória para fatos, mas não mostrou o mesmo benefício direto para a compreensão profunda do texto. Vou traduzir. Significa que a leitura em voz alta é excelente para fixar pontos específicos, datas, nomes, artigos de lei, fórmulas, mas pode não ser a melhor ferramenta para entender conceitos complexos ou para fazer uma análise crítica de um texto. E tem outro detalhe, o efeito de produção, ou seja, o aumento da memorização do que você lê, vai funcionar melhor se você alternar entre a leitura em voz alta e a leitura silenciosa. Se você ler tudo em voz alta, a técnica perde um pouco da força. O segredo, então, está na alternância, na mistura. Mas, agora, antes de continuar, um recado importante aí para você que quer passar em concurso. Se você está sentindo que precisa de um passo a passo claro, de um plano para organizar os seus estudos, definir prioridades e parar de perder tempo, eu preparei um material gratuito para você. Lembre-se que, além de clareza, você precisa ter um plano, pois eu vou te ensinar como montar esse plano. Chama-se Os 5 Passos para Sair do Caos nos Estudos. É um vídeo bem curto que eu ensino você a montar um plano que te ajuda a estudar certo. O link vai ficar aqui embaixo na descrição, tá bom? Deixe o seu e-mail na minha página e eu vou enviar o link para essa aula especial de graça para te ajudar nos seus estudos, tá bom? Mas continuando, o que acontece no cérebro quando você lê em silêncio? Agora vamos falar então da leitura silenciosa. Você já parou para pensar no que acontece dentro do seu cérebro quando você lê um texto em silêncio, somente mentalmente, sem usar a boca? Pesquisadores italianos fizeram uma descoberta fascinante. Eles inseriram eletrodos no cérebro de pacientes que iam passar por cirurgia e monitoraram a atividade de uma área chamada área de Broca, que é responsável pela produção da fala. Olha que legal o que eles descobriram. Quando os pacientes liam em voz alta, a área de Broca se ativava, obviamente, né? Mas, quando eles liam o mesmo texto em silêncio, a mesma área continuava ativa. O cérebro se comportava como se a pessoa estivesse falando consigo mesma. Ou seja, a leitura silenciosa é, na verdade, o cérebro falando internamente. É um monólogo interno silencioso. Por isso que quando você lê, às vezes parece que tem uma voz na sua cabeça. Não é loucura não, tá? É só o seu cérebro funcionando como ele deve funcionar. A leitura silenciosa tem algumas vantagens em comparação à leitura falada. A leitura silenciosa é muito mais rápida. Enquanto você levaria 10 minutos para ler uma página em voz alta, em silêncio você lê a mesma página em 2 a 3 minutos. Isso é essencial quando você está na fase de pré-leitura, de um edital ou de uma apostila aí de 200 páginas. Você não precisa mergulhar a fundo em cada parágrafo de primeira. Você precisa de uma visão geral, identificar os tópicos principais, localizar os pontos que você já domina e os que exigem mais a sua atenção. A leitura silenciosa permite você fazer esse escaneamento estratégico, poupando horas preciosas que serão usadas no estudo aprofundado dos temas realmente importantes no seu caso. Além disso, a leitura silenciosa é melhor para a compreensão profunda. E por quê? Porque você pode parar, voltar, reler um trecho, fazer uma pausa, sem se preocupar com o ritmo da fala. Você pode analisar a estrutura do texto, conectar ideias, fazer anotações mentais. Estudos mostram que leitores habituais que leem com frequência têm conexões neurais mais fortes e funções cognitivas melhoradas. A leitura silenciosa regular fortalece o seu cérebro. Essa forma de leitura só tem um pequeno porém. A leitura silenciosa, por ser mais rápida, também pode levar à chamada leitura superficial. Você passa os olhos pelas palavras, mas não processa o significado. É aquele famoso li, mas não entendi nada. Por isso, a leitura silenciosa exige mais disciplina e atenção.
Agora que a gente já viu os dois lados, vamos comparar diretamente. Qual é melhor para cada situação? A ciência já nos deu algumas respostas claras. Quando o assunto é memorização de fatos, a leitura em voz alta é excelente. Ela supera a leitura silenciosa com muita folga. Se você precisa decorar uma lei, uma data, uma fórmula, um nome, leia em voz alta. Agora, se o que você precisa é velocidade, a leitura silenciosa é muito mais rápida, né? Você cobre muito mais texto em menos tempo. Por isso, para uma primeira leitura de um edital ou de uma apostila longa, a leitura silenciosa é a sua aliada. E quando você precisa entender conceitos difíceis e complexos, aqui a leitura silenciosa leva grande vantagem. Ler em silêncio permite que você pare, reflita, volte, relacione ideias. É melhor para entender conceitos complexos e para fazer análises críticas do texto. A leitura em voz alta, nesse quesito, é apenas moderada, tem uma eficiência moderada. Quanto à ativação cerebral, cada uma funciona de um jeito diferente. A leitura em voz alta ativa múltiplas áreas do cérebro, as áreas de fala, de audição, do movimento. É um treino completo para a sua mente e para a sua oratória. Qualidade essencial de quem quer ser líder, por exemplo, né? Já a leitura silenciosa ativa principalmente as áreas de linguagem, simulando a fala internamente. E quanto ao cansaço? Ler em voz alta cansa a voz, principalmente em textos longos. A leitura silenciosa é menos cansativa fisicamente, mas exige mais atenção para não cair na leitura superficial. Então, qual é a ideal para cada momento, né? A leitura em voz alta é ideal para fixar pontos específicos, decorar leis, listas, artigos, números. A leitura silenciosa é ideal para entender conceitos, analisar textos longos, fazer revisões rápidas e percorrer grande volume de material. Então, o que isso significa na prática, né? Significa que você não precisa escolher um em detrimento do outro. Você precisa saber usar cada um no momento certo. Não é uma disputa, mas uma cooperação entre ambas. Agora, vamos à parte prática. Como você pode aplicar isso nos seus estudos para concursos? Primeiro, entenda o seu objetivo. Se você precisa memorizar um artigo de lei, uma data histórica, uma fórmula matemática, uma lista de itens, use a leitura em voz alta. Leia o trecho em voz alta várias vezes. Grave a sua própria voz lendo e ouça depois. Isso vai fixar o conteúdo na sua memória de longo prazo. Se você precisa entender um conceito complexo, analisar um texto, fazer uma conexão entre diferentes ideias, use a leitura silenciosa. Leia com calma, faça pausas, releia os trechos que não entendeu, faça anotações mentais ou escritas. Mas a estratégia mais poderosa é a combinação de ambas, a chamada leitura híbrida. E como que funciona isso? Primeiro, faça uma leitura silenciosa do texto para ter uma visão geral desse texto. Entenda o contexto, os conceitos principais, a estrutura do argumento. Depois, selecione os trechos mais importantes, aqueles que você precisa fixar, e leia-os em voz alta. Repita quantas vezes for necessário, até entender de verdade. Lembre-se que aprender é também um exercício de paciência, tá bom? Outra técnica é a leitura em voz alta com pausas. Leia uma frase em voz alta, depois faça uma pausa e reflita sobre o que você acabou de ler. Isso combina a fixação da leitura em voz alta com a compreensão profunda da pausa reflexiva. E não se esqueça do poder da escrita. Escrever à mão é uma forma de produção, assim como falar. Quando você escreve, você está ativando múltiplos sentidos. Portanto, faça resumos, anotações, esquemas. Isso vai potencializar ainda mais o seu aprendizado. E agora vamos recapitular o que vimos para você fixar melhor. A leitura em voz alta é excelente para a memorização de fatos, datas, leis, listas. Ela ativa múltiplas áreas do cérebro e torna a informação mais distinta.
O efeito de produção é real e comprovado pela ciência para a memorização de conceitos, fórmulas e leis. Já a leitura silenciosa é mais rápida e é melhor para a compreensão profunda, para a análise crítica e para a conexão de ideias. O cérebro simula a fala internamente, mas sem o custo de produzir a fala. A melhor estratégia é combinar as duas. Use a leitura silenciosa para entender o todo e a leitura em voz alta para fixar as partes importantes. Além disso, escreva bastante. Nos meus estudos ou no meu trabalho, eu sempre tenho um caderno ou blocos de folhas para anotar. Escrever à mão é uma forma de produção poderosa. E o mais importante, não se esqueça da revisão ativa. Não adianta ler e reler passivamente. Você precisa testar o seu conhecimento, fazer perguntas, resolver questões. A revisão ativa é o que vai consolidar o seu aprendizado. E agora, vamos a um resumo rápido das nossas dicas. Primeiro, para memorizar, leia em voz alta. Segundo, para entender, leia em silêncio. Terceiro, combine as duas técnicas na leitura híbrida. E quarto, escreva à mão. Faça resumos, anotações, flashcards. Quinto, revise ativamente. Resolva questões. Faça autotestes. Ensine o conteúdo para alguém. E aí, qual dessas técnicas você vai começar a usar a partir de hoje? Escreva aí nos comentários. Me conta se você já usava alguma delas ou se vai começar a usar a partir de agora. E compartilhe com alguém que também está estudando. Lembre-se que a gente recebe de volta da vida o que a gente dá para as outras pessoas. Sim, e baixe o vídeo gratuito, os 5 passos para sair do caos nos estudos, que eu preparei para acelerar o seu nome no edital. Deixei um link aqui na descrição e outro fixado no primeiro comentário. Clique e pegue o seu presente. Falando em presente, tem um vídeo completo sobre leitura ativa que pode te ajudar ainda mais. Eu vou deixar aqui nos cards, tá? Se você quer se aprofundar nas 7 chaves da leitura ativa, esse link aqui em cima, na descrição ou card, leva para o vídeo completo. Vale a pena assistir se você quer acertar mais questões no seu concurso. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que eu vou postar neste canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.